Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Complexo de Saúde São João de Deus. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, boa tarde para você que está conosco no nosso Alô Doutor. É sempre bom ter a sua companhia, a honra da sua audiência. No programa de hoje, nós vamos conversar com o neurocirurgião Luiz Venâncio Duarte Fonseca. Nós vamos falar sobre a neurocirurgia acordada, um tema importante e que mostra os avanços na neurocirurgia. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante, onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Olá, obrigado a você que está conosco nesta tarde de sábado aqui no Alô Doutor. O meu abraço a toda a região centro-oeste, nos mais diferentes municípios que nos assistem e nos dão esta grande audiência. É sempre bom ter a sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante dentro da neurocirurgia e recebendo aqui o neurocirurgião Luiz Venâncio Duarte Fonseca. Nós vamos falar sobre a neurocirurgia acordada. Doutor Luiz, muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar aqui representando a equipe de neurocirurgia do Hospital São João de Deus. E é sempre importante a gente esclarecer para a população o procedimento que foi realizado e como também as modernidades, aí, o avanço na neurocirurgia atual. Aqui é bom que nós vamos poder falar com calma, explicar direitinho como foi feita essa cirurgia, que é um avanço, né? Algo pioneiro para a nossa região, não é isso? Sem dúvida nenhuma, é um grande avanço e estudo em prol do paciente, né? É uma cirurgia inédita na região. A gente vai detalhar aqui até para todos entenderem qual que é o objetivo principal da cirurgia, tá? O objetivo não só de retirada da lesão, mas garantir a funcionalidade do paciente. Vamos ver então essa matéria que foi feita pelo jornalismo da TV Alterosa. As imagens chamam a atenção. Durante a cirurgia, enquanto os médicos trabalham para remover um tumor cerebral, o paciente está acordado e chega a tocar teclado.
Ele também faz testes de movimentos e até responde a perguntas da equipe. Você entra aí, dormência, como é que tá a dormência? Não tenho dormência. Uma semana depois, encontramos Ayrton já em casa. Nas mãos, o teclado que segurou durante a cirurgia. Ele conta que se lembra de boa parte do procedimento, que levou quase 2 horas. Foi super tranquilo, o pessoal conversando, eu fiquei conversando muito também. Ele falou que eu estava um tagarela, isso foi bom porque a área é responsável pela fala também. Então eu tinha que falar mesmo, isso foi ótimo. Ayrton tem 55 anos e foi diagnosticado com câncer de cérebro há 6. O tumor, de quase 3 centímetros, estava do lado esquerdo, na parte de trás da cabeça, justamente a região responsável pela sensibilidade e o movimento. Os cirurgiões que realizaram a operação nele optaram por deixá-lo acordado durante o procedimento para evitar sequelas. Em tempo real, lá a gente faz uma monitorização neurofisiológica, que fala, onde são eletrodos ligados e a gente consegue ver em tempo real qual a área que é permitida a ressecção, qual a área que está funcionalmente ativa no cérebro e qual a área que já está inativa pelo tumor. Então, aí essa área inativa a gente consegue ressecar toda. E com ele acordado, a gente consegue ter muito mais fidedigno o grau da ressecção que a gente consegue. Como o tumor estava numa área delicada do cérebro, os médicos dizem que se algo desse errado, Ayrton poderia ficar com tremores ou perder o movimento de parte do corpo. Nos últimos 6 anos, desde que descobriu o câncer, o músico já passou por 4 cirurgias. Mas essa foi a primeira vez que Ayrton ficou acordado durante a cirurgia, que foi realizada aqui no Hospital São João de Deus, em Divinópolis. Esse tipo de procedimento, que até então nunca tinha sido feito na unidade, foi a opção dos médicos para que ele não ficasse impossibilitado de fazer o que mais ama: música. Com o paciente acordado, os médicos conseguiram preservar a parte do cérebro que controla os movimentos. E Ayrton não ficou com nenhuma sequela. Esse tipo de cirurgia ainda é pouco comum no Brasil. São casos bem selecionados. Você tem que ter um paciente que ele está bem orientado, que ele consegue cooperar durante o procedimento, né? Ele tem que entender direitinho quais são as fases do processo durante a cirurgia. A gente vai requerer dele realizar alguns movimentos, ele entrar em contato e conseguir expressar se tem alguma alteração sensitiva, se a coordenação está alterando, a gente tem que perceber isso no paciente. Durante a cirurgia, os médicos conseguiram retirar quase todo o tumor do cérebro do Ayrton e consideram que a operação foi um sucesso. A gente fica muito satisfeito com o sucesso da cirurgia, que conseguimos preservar a função do paciente. Ayrton ainda não voltou a tocar. Ele vai precisar de fisioterapia, mas já está feliz por se livrar do câncer sem perder os movimentos e agradecido ao esforço dos médicos. Quero voltar a tocar, sim, naturalmente, normalmente, como eu tocava, e fazer muito show ainda. Eu estou muito animado, sim, com certeza. E com muita saúde. Com muita saúde. Um abraço aí ao doutor Thales e ao doutor Bruno, que aparecem na matéria. E um abraço também a toda a equipe de neurocirurgião aí do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, né, doutor Luiz? A equipe é grande lá, né? Hoje nós somos 6 neurocirurgiões, né, no Complexo aí São João de Deus. Todos fazem todos os tipos de cirurgias, algumas especialidades em alguns deles, mas é uma equipe bem homogênea. Assim. Mas você que trouxe a proposta dessa cirurgia para a equipe? A proposta da cirurgia iniciou com o Dr. Thales, né, que é o outro membro da equipe, e tive o prazer e aí a contribuição no dia de participar com ele do procedimento. E a gente teve essa ideia, partiu do princípio pelo fato do paciente ser músico, e ele consultava com o Thales, e diante aí do tumor cerebral numa região de funcionalidade, em termos de habilidade, destreza para tocar os instrumentos, a gente resolveu fazer uma cirurgia inédita na região, que é uma cirurgia que a gente chama de Awake Surgery, que é uma cirurgia acordada. A gente tenta minimizar os riscos de sequela, acordando o paciente durante a cirurgia, para que ele, através do contato dele com anestesistas e cirurgiões, que a gente perceba durante procedimentos se pode estar havendo algum tipo de déficit neurológico. Tá. E qual que é a importância disso para a medicina no avanço da pesquisa da neurocirurgia?
Olha, Davi, hoje, né, diante de toda essa inovação, dessa tecnologia que a medicina, o avanço da medicina, hoje não é mais aceitável um paciente, por exemplo, com tumor cerebral, ter seu tumor removido, né, ter a ressecção do tumor cerebral, mas que permaneça em cima de uma cama. Que traga danos ao paciente. Exatamente, ou mesmo numa cadeira de rodas. Então, hoje a gente... Essa ressecção pode não ser completa e preserva o paciente. Exatamente. Então, hoje a cura, ela é uma coisa subjetiva. Digamos que a gente tenta possibilitar ao paciente, um controle da doença, ou seja, uma ressecção ampla, que a gente chama hoje de ressecção satisfatória da lesão, mas com funcionalidade. A gente quer que o paciente retorne às atividades de vida diária. Isso, para a gente, é o mais importante. Porque antigamente, né, nos primeiros procedimentos aí, talvez até na história recente da neurocirurgia, tratava-se pela ressecção completa do tumor. Não era essa a vertente? Exatamente. Antes, a gente talvez... Mesmo que o paciente ficasse na cama, mas que ele ficasse vivo. Na verdade, antes a gente pensava muito na doença e a gente não via muito o contexto. Então, a gente observava o tumor na imagem e o objetivo era tirar aquilo a qualquer custo. Hoje, a gente sabe que a gente consegue ter um controle da doença com a ressecção ampla, bem satisfatória da lesão e com algumas técnicas auxiliando isso para a gente minimizar as sequelas. Então, hoje a gente tem um objetivo maior de deixar o paciente bem, no pós-operatório, vivendo normalmente e retornando às suas atividades. Muito bem. Entre os avanços da neurocirurgia, o que você destacaria? Olha, é importante ressaltar que nesse procedimento, né, da cirurgia acordada, é uma cirurgia que ela depende de uma equipe multidisciplinar. Então, não é só o neurocirurgião, as mãos do neurocirurgião que vai fazer esse tipo de cirurgia. Então, a gente lança mão de muitas inovações para isso. É importante a gente também comentar aqui da anestesia durante o procedimento. É uma equipe que foi treinada no exterior, na França. É uma anestesia que tem que ser muito bem elaborada. Mas é uma cirurgia de quantas horas? Uma cirurgia que pode durar aí, em média de 3, 4 horas, né? O procedimento, de uma forma geral, às vezes dura muito mais, porque tem a questão de monitorização. Porque você ali tem que diminuir a sedação, não é isso? Isso. E aí tem a doutora Ana Luísa e o doutor Silvio, que são os anestesistas do hospital, né, que fizeram essa formação fora. Então, eles começam o procedimento com o paciente dormindo, né, digamos assim, como qualquer outro procedimento. Mas o mais importante é você manter ele em suas mãos para, no meio do procedimento, você conseguir reduzir a sedação e acordar o paciente durante o procedimento, sem que isso seja um sofrimento para o paciente. Então, o paciente fica acordado, mas sem dor. Ele participa do procedimento, mas sem que haja sofrimento. Isso é importante a gente ressaltar. Muito bem. Nós vamos ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Dr. Luiz Venâncio Duarte Fonseca, ele que é neurocirurgião, né, e participou ali de uma forma efetiva nesta cirurgia pioneira, que é a cirurgia acordada. E aqui no Alô Doutor nós detalhamos tudo para você de uma forma bem coloquial, para que todo mundo entenda, um programa dedicado à promoção da sua saúde e também para ampliação aí das técnicas e dos conhecimentos científicos nos estudos da medicina. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis, melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante, onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo.
Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor, 12 anos no ar com esta grande audiência medida sempre pelo Ibope. E o programa Alô Doutor, a revista Alô Doutor, tem este compromisso com a boa informação. E eu estou aqui com a 25ª edição, que é um compromisso nosso levar esta revista adiante e elaborar sempre com um material muito importante, um conteúdo importante, escrito por profissionais, referência nas mais diferentes áreas. Temos também a versão online da revista. Entre lá no nosso Instagram, @alodoutor, não é? Todos vocês que estão nos seguindo lá, é muito importante você estar também participando lá do Alô Doutor, nos dando sugestões, dicas importantes pelo Instagram. A revista que é muito mais conteúdo nas salas de espera e maior qualidade gráfica, né? E segundo a crítica, a revista mais importante aí em toda a região, né? Revista Alô Doutor na sala de espera, para quem espera o melhor. E o doutor Luiz Venâncio já prepara o seu artigo para a 26ª edição, né, doutor Luiz? Com certeza. Já tem um tema em mente que vai escrever? A gente vai detalhar bem aí um tema que é importante para a região também. Quero enviar um abraço também à sua esposa, a doutora Cristiana, que é endocrinologista, né? E também trabalha em Divinópolis. Tive com ela recentemente e eu creio que vocês em breve vão estar em definitivo por aqui. Com certeza, a gente já está praticamente com os 2 pés na região aí. É porque Belo Horizonte já ficou difícil de trabalhar, né? Muita correria, trânsito. É importante também esses profissionais na região para a gente desenvolver também um trabalho bom. Isso. Né? Trazer o que há de melhor aí para a população. Vai contribuir muito para nós, com certeza. Doutor Luiz Venâncio, o nosso tema, né, é a neurocirurgia acordada, que ganhou aí repercussão, muita gente falou, mas aqui a gente tem tempo de falar de uma forma mais detalhada, com calma, explicar, né? Porque é muito importante que o telespectador entenda isso, né? Vamos falar dos tumores, a característica genética dos tumores de cabeça? Olha, Davi... Hoje já não assusta tanto, né? Mesmo que ele não seja diagnosticado precocemente, a cirurgia pode ser feita com sucesso. Olha, a gente tem diversos tumores cerebrais, né? De uma forma geral, a gente falando, hoje a gente tem diversos tumores cerebrais com comportamentos distintos entre eles. Nesse caso em específico, o paciente tinha um glioma, que é um tumor que ele, no modo popular falando, é um tumor que nasceu dentro do cérebro. Né, diferente de uma metástase cerebral que às vezes nasce em outra região do organismo. Então, é um tumor de característica genética? Geralmente tem uma genética envolvida e a própria célula do cérebro, uma célula glial, começa a virar uma célula tumoral. Então, por isso, a partir daí que surge o nome de glioma. É importante a gente também comentar que esses tumores, eles têm uma classificação, então ele tem um comportamento desde benigno até um comportamento maligno. Então, ele tem um tipo 1, 2, 3 e 4. Por que que isso é importante? Porque isso, para a gente, vai ser definido antes da cirurgia o grau de ressecabilidade dessa lesão. Se é uma lesão agressiva, a gente tem que ter um tratamento mais agressivo. Dependendo do comportamento da lesão, a gente pode lançar mão dessas técnicas e a gente ter como resultado uma funcionalidade do paciente. Sem que, com isso, a gente tenha que fazer uma ressecção ampla
e às vezes com sequelas neurológicas. Pode ser feita uma cirurgia em mais etapas, no caso dessa ressecção não ser completa da primeira vez, pode ser necessária uma nova cirurgia para uma ressecção mais completa? Perfeitamente. Nesse caso em específico, o paciente, você vê que ele já foi submetido em outras ocasiões também, em 4 oportunidades aí, a uma ressecção do tumor. Então ele tinha uma lesão de comportamento mais benigno, né, indolente. Então, o que era o objetivo maior? A gente garantir que esse paciente ia continuar com a atividade dele, que é o que dá mais prazer para ele, que seria a música. A música. Então, já seria o 5º procedimento numa ressecção que teve uma recidiva, ou seja, ela retornou ao cérebro dele. Então, a segunda cirurgia do paciente. Foi a 5ª cirurgia do paciente, mas 4 delas foram realizadas fora desse centro, né? Foi em Belo Horizonte. Ah, sim. Então, na região foi a primeira. Então, para o mesmo tumor? Para o mesmo tumor. Dessa vez, foi a pedido do paciente, então ele não queria perder essa função, né? Que para ele é primordial, o que ele mais gosta de fazer, que seria tocar, né, o seu instrumento. Então, o Dr. Thales, que é até o responsável por acompanhar no consultório, e em discussão com a equipe, a gente optou por fazer ele tocar durante o procedimento para a gente perceber se estava havendo ou não alguma perda na funcionalidade, aí, na destreza, na habilidade do paciente. Como que seria isso? Primeiro, a gente faz um mapeamento cerebral para a gente definir qual área do cérebro ela deve ser removida. Então, a gente tem algumas tecnologias para isso, que cursa até com a neuronavegação. A gente faz desde uma imagem detalhada do cérebro, a gente faz uma monitorização dentro da cirurgia. Isso por uma ressonância? Uma ressonância antes da cirurgia. A ressonância que foi realizada antes da cirurgia, ela também estará no dia do procedimento, né, para a gente lançar a mão dela na hora da navegação. Então, diante da ressonância, da monitorização que é feita através de um neurologista dentro do ato operatório, para ele indicar para a gente que a gente está numa região segura. Por que eu falo isso de região segura? O cérebro, logicamente, todo mundo sabe que é a matéria-prima mais elaborada do ser humano, então toda a região do cérebro é importante. Mas existem áreas dentro do cérebro que a gente consegue manipular sem ter danos para o paciente. E tem outras áreas que a gente chama de áreas eloquentes, que são áreas vitais. Se você remove essa região, o paciente pode ter um déficit neurológico. Então, esses tumores, quando eles crescem no tecido cerebral, a gente tem um termo técnico que chama de plasticidade cerebral. Então, às vezes, a presença do tumor faz que aquela área ela se desloca para uma outra. Então, aquela região tumoral... Ocupou um espaço? Ocupou um espaço que, às vezes, aquela função que tinha naquela região já está sendo exercida por outra região do cérebro. Isso é importantíssimo, esse conhecimento. Porque com a monitorização, a gente identificando que essa área, por mais que seja eloquente, inicialmente falando, anatomicamente falando, se a gente monitoriza essa região e a gente percebe que é uma região passível de ressecção, a gente consegue tirar mais tumor e ter um sucesso maior no tratamento. Tá. Eu queria que você falasse um pouco da neurocirurgia diante da robótica. É bem aplicável, não na nossa região, que nós não temos ainda um robô, né? Ainda não. Ainda não, né? A robótica já é realidade em muitas áreas da medicina, na neurocirurgia ainda não. Porque vai ser uma cirurgia ainda mais precisa, né? Ainda mais preciso, como tudo na medicina avança para a parte minimamente invasiva, né? Que a gente chama. Já tem hoje cirurgias vasculares, por exemplo, aneurismas cerebrais, que você não precisa mais de abrir a cabeça para operar o aneurisma. Por um furinho na perna, você consegue acessar esse aneurisma e fazer o tratamento dele sem que o paciente tenha que ser operado de forma cortando, né, digamos assim. Como se fosse um cateterismo. Exatamente. Através de um catéter, a gente vai por dentro do catéter, chega até a lesão aneurismática e fecha ela com uma micromola, né, e aí previne desse paciente ter um segundo sangramento, muitas das vezes fatal. A robótica ainda não é uma realidade na neurocirurgia, já tem algumas coisas na nossa área, Você fala em termos gerais, em outros centros também? Mais americanos, eles estão em testes, né? Não tem ainda uma cirurgia que a gente fala que é melhor para o paciente fazer de uma forma, de uma modalidade robótica em comparação à convencional. Muito bem, doutor Luiz Venâncio, você que estudou na França, né?
Eu quero dizer que, assim, todo o trabalho que eu tenho construído nesses 20 anos, trabalhando com as entrevistas médicas, a gente procura valorizar muito os profissionais, e principalmente da nossa região, que é onde eu atuo, né? Trabalhei em Juiz de Fora 3 anos com o programa, no sul de Minas 2 anos e meio. Nós já chegamos a falar aqui para 350 municípios, 5 regiões do estado, 6 milhões de mineiros, mas o que a gente procura valorizar são esses profissionais. Esse estudo seu na França e também no Canadá, né? Isso é uma coisa que todo neurocirurgião deveria buscar? Olha, Davi, a gente sempre está buscando o aperfeiçoamento, né, o sucesso aí. Eu acho que quanto mais a pessoa se prepara para isso, você consegue minimizar os riscos para o paciente. Eu acho que o grande ganho disso tudo é o paciente que está sendo tratado. Eu tive uma passagem breve que seja no Canadá, depois acabei indo para a França, fazendo uma subespecialidade lá. Tive a oportunidade de aprender com os maiores neurocirurgiões vasculares. Eles estão bem à frente de nós aqui no Brasil? Olha, eles têm mais recursos tecnológicos que pode ser lançado em qualquer paciente, coisa que hoje aqui a gente só tem para, por exemplo, uma tecnologia. A gente está muito à frente cientificamente, junto com eles, equiparados. Em pesquisa? Em pesquisas. Mas hoje a tecnologia que eles podem lançar mão, por exemplo, num paciente do SUS de lá, hoje a gente não consegue fazer no SUS daqui. Então, tirando essa questão de primeiro mundo... saúde pública é muito diferente. Exatamente. Lá a gente está na Europa, né? Então você tem muitos dispositivos. A saúde pública lá tem o mesmo atendimento do particular? Lá o paciente ele é do SUS, então ele tem direito a receber tudo. Lá, como aqui a gente tem também o sistema suplementar, né? A parte privada, então hoje a gente tem tratamentos diferenciados. Isso a gente não pode ter... a gente não pode ter isso como princípio básico. A gente poderia ter... Em termos de material humano, tudo igual. Material humano, tudo igual. Muito bem. Doutor Luiz Venâncio, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, né? A sua corrida agenda, você conseguiu aí ajustar a sua agenda para a gente estar gravando aqui na TV Alterosa, no Alô Doutor. Suas considerações finais, por favor. E parabéns a você e toda a equipe, né, da neurocirurgia, ao doutor Thales, ao doutor Bruno e a todos, que eu não sei, né, citar todos aqui agora, posso esquecer de alguém. Peço desculpas, mas muito obrigado pela presença. Eu queria agradecer a você, né, pelo espaço cedido aí para a gente divulgar também um avanço também do Hospital São João de Deus. Isso, do nosso complexo de saúde. Com certeza, a gente está trazendo essas cirurgias inovadoras que não é simplesmente igual eu comentei, só o neurocirurgião que faz isso. A gente precisa de uma estrutura hospitalar própria para isso, a gente precisa de uma estrutura anestésica, de toda uma equipe trabalhando em conjunto para a gente ter sucesso terapêutico. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Um abraço a toda a equipe. O Alô Doutor de hoje termina aqui. Olha, reveja os nossos programas pelo site da TV Alterosa. É muito bom nós termos esta ferramenta para que você possa rever os nossos programas, ok? Eu espero você então no próximo sábado, sempre às 15 para as 2 da tarde. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Complexo de Saúde São João de Deus.